Existe algo mais perigoso que um amor não correspondido? Sim, um amor que se recusa a morrer, mesmo quando deveria. Eu nunca acreditei em fantasmas. Sempre fui dessas pessoas que encontram explicações lógicas para qualquer coisa estranha. Uma porta batendo por causa da corrente de ar, um rangido por causa da madeira velha. No entanto, tudo mudou quando conheci o Emílio. Ele era perfeito, perfeito demais, com um sorriso que parecia sincero e um jeito de me olhar que me derretia por dentro. No começo, o amor dele me envolveu com um carinho que me fez sentir viva como nunca. Me fez esquecer todo o resto, até mesmo minha família. Nos conhecemos num café do centro e mal trocamos algumas palavras, eu já sabia que queria ficar com ele. O problema foi que mais ninguém o conhecia. Minhas amigas nunca o viram, nem minha mãe, nem mesmo meus colegas de trabalho. Toda vez que eu tentava apresentá-lo, algo acontecia. Ele sumia de última hora, com desculpas vagas e promessas de que da próxima vez estaria lá para conhecê-los. Comecei a ficar obcecada por ele. Ficava checando as mensagens dele a toda hora. Eu morria de vontade de escutá-lo, de sentir ele perto, mas no fundo alguma coisa não batia. A voz dele às vezes soava distante, quase distorcida, como se ele estivesse falando através de um túnel maldito. E os olhos dele, os olhos dele, tinha noites que brilhavam de um jeito estranho, como se escondessem algo terrível. Uma noite de chuva pedi para ele dormir no meu apartamento. Ele aceitou, mas quando acordei no meio da madrugada, vi ele de pé na frente da minha cama, parado, me observando sem piscar. Senti um arrepio tão profundo que travou minha língua. Quis gritar, mas não consegui. Nos lábios dele se formou um sorriso frio, tão distante que partiu minha alma. Foi aí que escutei uma coisa que nunca vou esquecer. Um murmúrio quase imperceptível, como um sussurro de além-túmulo, dizendo: "Não me esqueça." Minhas mãos tremeram. O coração deu uma guinada. Quando pisquei, o Emílio já não estava mais lá. Procurei pela casa toda, mas estava vazia. Porém, as pegadas dos sapatos molhados dele continuavam marcadas no chão, seguindo em direção à porta do meu quarto. A umidade no chão, o cheiro de terra e de algo podre. Tudo me fez entender que o que eu tinha deixado entrar na minha vida não era totalmente humano e que minha história com o Emílio estava apenas começando. Não consegui dormir o resto da noite. Acendi todas as luzes do apartamento e fiquei sentada na sala, tremendo, abraçando um cobertor como se fosse uma boia salva-vidas. Cada sombra que se mexia me fazia pular. O que era o Emílio? Um psicopata? Um demônio? Ou será que eu estava perdendo a cabeça? Para me convencer de que não estava louca, chequei o chão de novo. As pegadas continuavam lá, perfeitamente marcadas numa lama escura, uma lama que fedia podre. Tentei limpar com um pano, mas a mancha não saiu. Era como se estivesse impregnada no chão, corrompendo a própria madeira. Amanheceu e me obriguei a ir trabalhar, mesmo com as mãos ainda tremendo. Durante o trajeto no metrô, recebi uma mensagem dele. "Desculpa se te assustei. Tava te vendo dormir. Te amo." Senti um nó gelado no estômago. Ninguém normal escreve uma coisa dessas, e muito menos depois de se materializar no seu quarto, feito um fantasma. Respondi com um simples "não volta mais" e desliguei o telefone, mas sabia que não seria tão fácil tirá-lo da minha vida. Na tarde do dia seguinte, fiquei sozinha no escritório terminando uns relatórios. Estava prestes a sair quando as luzes começaram a piscar. Escutei passos atrás de mim, passos molhados se arrastando. O ar ficou denso, como se algo podre estivesse entrando pelo ar-condicionado. Me virei e lá estava o Emílio, parado perto da porta, encharcado, com os lábios roxos e a pele cinza, idêntico a como vi ele no meu quarto. Meu corpo travou e na minha cabeça ecoou a mesma voz distorcida: "Não me esqueça." Tentei me levantar para correr, mas minhas pernas não respondiam. O Emílio se aproximou devagar, deixando um rastro de água turva atrás dele. Então estendeu a mão para mim e pude ver que as unhas dele estavam cheias de terra.
terra molhada, como a de um cemitério. Tentou tocar meu rosto e, nesse instante, um frio insuportável percorreu minhas costas. O toque dele queimava como gelo metido nas minhas veias. Consegui me afastar e corri escada abaixo, deixando minhas coisas largadas. Quando voltei com os seguranças, já não tinha mais ninguém. O Emílio tinha sumido sem deixar rastro, mas o cheiro dele, essa mistura de terra e decomposição, ainda impregnava o ar. Sabia que não podia ficar mais tempo sozinha, que tinha que descobrir de onde tinha saído esse homem, ou o que quer que fosse. E principalmente entendi que o que estava me perseguindo não queria ir embora até cumprir seu propósito, um que eu ainda não conseguia decifrar. Tirei uns dias de licença no trabalho porque simplesmente não conseguia me concentrar. Tinha a sensação de que o Emílio me observava em cada esquina, em cada reflexo, como se deslizasse pelas frestas da realidade. Decidi que tinha que descobrir quem ele era na verdade. Então, comecei revisando nossas conversas antigas, procurando qualquer pista de onde morava, de onde tinha saído. Não encontrei nada, nenhum endereço, nenhum documento, nem amigos em comum. Nada. Era como um fantasma que tinha aparecido do nada e tinha tomado conta da minha vida. Me armei de coragem e voltei ao café onde o conheci. Perguntei para os garçons se lembravam do Emílio, descrevendo ele em detalhes, mas ninguém sabia de nada. Você vem sozinha quase todos os dias, me disse uma das garçonetes me olhando com pena, como se achasse que eu estava louca. Minha pele se arrepiou ao perceber o que isso significava. Durante semanas, eu tinha estado conversando com alguém que para o resto do mundo não existia. Alguém que só aparecia quando eu estava sozinha, que nunca conseguia estar presente quando outras pessoas estavam por perto. Um fantasma, uma ilusão, ou pior ainda, alguma coisa que tinha cruzado uma barreira proibida para me alcançar. Nessa noite, ao voltar para casa, encontrei a porta entreaberta. Me arrepiei toda. Entrei com cuidado, o coração a mil, e senti um cheiro insuportável de umidade e morte. Tudo estava revirado. Minhas gavetas, minhas fotos, minha roupa e em cima da mesa um buquê de flores murchas, pretas e podres com um bilhete escrito com letra irregular. Por que quer me esquecer? Minhas pernas tremeram e quase desabei. Então escutei um barulho seco no quarto. Corri até lá e o vi. O Emílio estava deitado na minha cama, completamente imóvel, os olhos abertos e vidrados, com a mesma roupa encharcada, com a pele acinzentada e a boca meio aberta. Se levantou devagar, com movimentos desumanos, e estendeu os braços como se quisesse me abraçar. Eu recuei, mas ele se levantou e deu um passo na minha direção. Os pés dele deixavam rastros de água preta, formando poças que pareciam sangue diluído. Tentei conversar, perguntar o que ele queria de mim, mas a voz dele saiu quebrada como o rangido de galhos secos. Vem comigo para sempre. Tampei os ouvidos, gritei, mas o som da voz dele atravessou minha cabeça como uma faca. Senti que alguma coisa dentro de mim se partiu. Um vínculo estranho que me prendia a ele sem que eu pudesse evitar. Pela primeira vez, entendi que minha vida estava em jogo, que esse ser não ia embora até me arrastar para o mundo dele, um mundo que fedia morte e solidão, e do qual eu talvez não conseguisse escapar. Não sei como juntei coragem para expulsar ele da minha casa naquela noite. Foi um ato reflexo, um instinto de sobrevivência bruto. Peguei um crucifixo velho que tinha herdado da minha avó e mostrei para ele com a mão tremendo. O Emílio recuou com um rosnar gutural, um som que gelou meu sangue e sumiu na minha frente como uma poça de sombra que escorre pelo chão. Fiquei sozinha, respirando tão rápido que senti que estava me afogando. Quis me convencer de que tudo tinha acabado, mas lá no fundo sabia que estava só começando. Liguei para um padre na manhã seguinte. Era um padre idoso de olhar severo e voz rouca. Me escutou com atenção enquanto contava tudo sem me interromper. Não riu, não me tratou de louca, o que me aterrorizou ainda mais.
Ao terminar, só murmurou: "O que você descreve não é um espírito qualquer. É um amor doentio que vem do além. Esses são os piores de quebrar." Me deixou água benta, uma Bíblia, e disse para rezar todas as noites, manter a fé firme e não ceder aos chamados dele. Eu concordei, embora no fundo não tivesse certeza de ter força suficiente para resistir a ele. Nessa noite me entrincheirei no meu quarto. Acendi velas, recitei orações, borrifei a água benta ao redor da cama. Mas às 3 da madrugada, quando o silêncio era tão pesado que doía, escutei uma batida na janela. Ao me aproximar da janela, vi a silhueta dele. O Emílio estava de pé na rua, encharcado, com o rosto abatido e um sorriso tão quebrado que me deu náusea. Levantou uma mão e me apontou como reclamando algo que pertencia a ele. Corri me esconder debaixo das cobertas, feito uma criança. Escutei o som de vidros se estilhaçando, passos molhados subindo pela escada e depois a porta se abrindo com um rangido que pareceu rasgar a própria alma da casa. A voz dele voltou a inundar meus ouvidos. Uma voz que já não era só a do Emílio, mas alguma coisa muito mais escura, mais profunda, como se tivesse séculos habitando a morte. "Não vai conseguir fugir de mim. Te amo, mesmo morta." Um tremor violento percorreu minha coluna. Soube nesse instante que rezar não bastaria, que esse fantasma estava ligado a mim por um laço que eu mesma tinha selado ao corresponder a ele, e que se quisesse me libertar, teria que descobrir a origem da maldição dele. Entendi que o crucifixo tinha funcionado apenas temporariamente. A proteção religiosa não era permanente contra um espírito tão obcecado. Ao amanhecer, mesmo tremendo de medo, tomei a decisão mais arriscada da minha vida: procurar o túmulo dele. Se o Emílio estava morto, e no fundo já não tinha dúvida disso, talvez descobrisse no sepulcro dele a razão da maldição. Não sabia por onde começar, mas lembrei de um detalhe mínimo. Uma vez, no meio de uma das nossas conversas, ele mencionou o nome de uma cidade nos arredores da capital. Um lugar quase esquecido, com um cemitério antigo que se perdia no mato. Sem pensar mais, levando só o necessário, fui para lá, convencida de que era minha única saída. O caminho foi terrível. Chovia com força, as estradas pareciam um rio de lama e cada trovão me fazia pular do banco. Cheguei na cidade ao entardecer, onde o céu era um cobertor cinza cheio de presságios. Ninguém queria falar do cemitério, mas um velho me indicou o caminho com um gesto medroso, como se soubesse onde eu ia e preferisse não se envolver. Atravessei o portão de ferro enferrujado e o cheiro de terra molhada e flores podres me enjoou. Procurei lápide por lápide até que o encontrei. Emílio Fernandes, falecido há 5 anos, por causas não esclarecidas. Ao ler o nome dele, senti um golpe brutal no peito. Me ajoelhei na frente da tumba com lágrimas que ardiam como fogo. Descobri que tinha amado todo esse tempo um morto. Tinha dividido minha cama com um cadáver. O vento assobiava ao meu redor, gelado, carregado de vozes confusas, e de repente senti a presença dele atrás de mim. Me virei e lá estava. O Emílio, mais fantasmagórico que nunca, com a pele ainda mais cinza, os olhos fundos como 2 poços de água suja e uma tristeza tão profunda no olhar que me fez chorar. Levantou a mão e apontou para a própria lápide dele. Na voz quebrada e distante dele, escutei: "Me mataram, não pude me despedir, não consigo ir embora, me ajuda." Um arrepio partiu minhas costas. Ajudá-lo. Como podia ajudar uma alma presa entre o amor e a morte? Tentei perguntar quem tinha matado ele, mas um vento selvagem se levantou de repente, varrendo as folhas secas, e a figura dele começou a sumir entre redemoinhos de terra. Consegui ouvir o último sussurro dele, rasgando o ar como um lamento: "Não me esqueça." Fiquei sozinha naquele cemitério com um peso insuportável no coração. Entendi que, se quisesse me livrar dele, primeiro tinha que descobrir quem tinha ceifado a vida dele e selado seu destino maldito. Só assim poderia quebrar o vínculo
e talvez me salvar da mesma morte que tinha consumido ele. Voltei para a cidade com a mente feita, um nó de medo e determinação. Tinha que descobrir quem tinha matado o Emílio e rápido, antes que ele terminasse de me arrastar com a obsessão dele para o mundo de morte dele. A primeira coisa que fiz foi ir ao cartório. Depois de muita insistência, consegui a certidão de óbito dele. Quando li, quase desmaiei. Dizia apenas causas não esclarecidas e mencionava que o encontraram afogado num rio perto da mesma cidade onde estava o túmulo dele. Porém, um detalhe me gelou o sangue. A denúncia tinha sido feita por uma mulher com o mesmo nome que o meu. Tive que sentar para não desmaiar. Como era possível? Eu nunca tinha estado lá. Ou tinha? Minha mente se encheu de imagens borradas, fragmentos de sonhos, onde via o Emílio se afogando, estendendo a mão para mim, suplicando. Seria possível que de alguma forma eu tinha estado ligada à morte dele? Procurei a polícia local implorando para me deixarem ver o processo. Depois de muitas súplicas, me permitiram revisar. Nos registros encontrei algo mais perturbador. Meu nome figurava como testemunha da morte, mas a descrição física não batia totalmente comigo. Era outra mulher com o mesmo nome, mesma idade, mas aparência diferente. Senti que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Era possível que o Emílio tivesse me confundido com ela, que no ódio e amor retorcido dele tivesse me escolhido por compartilhar o nome da mulher que o traiu. Naquela noite, já em casa, me tranquei com 2 voltas na chave e apaguei todas as luzes. Achei que, ao entender a verdade, ele me deixaria em paz, mas não. Quando o relógio marcou 3 da madrugada, escutei a voz dele bem no meu ouvido. Não me esqueça. Senti a mão fria dele apertando a minha com uma força que dobrou meus dedos. Entre lágrimas, gritei para ele que não era ela, que não era a mulher que tinha abandonado ele, que não podia salvá-lo. Mas a voz dele se quebrou num gemido lastimoso. É você. Sempre foi você. E então entendi. A obsessão dele era tão forte que tinha cruzado a morte para encontrar alguém que preenchesse o buraco que a amada dele tinha deixado. Tinha me escolhido, uma desconhecida, para repetir a tragédia dele, para eternizá-la. Desesperada, me debati na cama tentando me livrar do abraço gelado dele. Rezei, gritei, supliquei, até que senti que o ar voltou para os meus pulmões e a presença sumiu. Quando acendi a luz, estava sozinha, tremendo, com hematomas escuros no pulso, prova de que não tinha sido um sonho. Desde essa noite saí da cidade e mudei de identidade. Mas ainda às vezes, na quietude da noite, escuto a voz dele entre meus pesadelos, me reclamando com essa doçura podre. Não me esqueça. Hoje entendo que alguns amores são maldições disfarçadas, que existem vínculos que transcendem a morte não por serem puros, mas por serem doentios. E aprendi que quando alguém te ama tanto que está disposto a arrastar você para a morte, isso não é amor, é obsessão. E contra obsessões que cruzam o além, às vezes a única defesa é fugir e nunca parar de correr. Existem sinais que a gente ignora até que seja tarde demais para voltar atrás. Na minha vida, esse sinal tinha asas negras e olhos vermelhos como fogo. Sempre acreditei que casamentos traziam boa sorte, até que me coube assistir ao meu próprio. Minha família tinha insistido tanto para que eu me casasse com Marcos, um homem correto, educado e de boa posição, que acabei aceitando mais por pressão do que por verdadeiro amor. A cerimônia foi simples, numa igreja pequena nos arredores do povoado, com flores brancas e música de órgão. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe inquietante. Sobre a cruz do altar, pousado no mais alto, havia um corvo negro como carvão, com os olhos vermelhos brilhando como brasas. Ninguém mais pareceu notá-lo, mas em mim atravessou um arrepio tão intenso que me deixou quase sem fôlego. Depois de dar o sim, o sacerdote me olhou com uma expressão estranha, como se quisesse me advertir de algo, mas apenas balançou a cabeça em silêncio.
Durante o banquete, o corvo continuava voando em círculos ao redor da tenda, grasnando de forma lúgubre. Eu tentava ignorá-lo, me concentrar em sorrir para as fotos, mas sentia que me vigiava, que em seu olhar havia uma mensagem terrível que não conseguia decifrar. Mais tarde naquela noite, Marcos me levou ao hotel onde passaríamos a lua de mel. Era um lugar elegante, quase de conto de fadas, com janelões enormes e uma cama coberta de pétalas de rosa. Tudo estava perfeito, exceto por um cheiro estranho de carne úmida e velha que vinha do quarto ao lado. Quando perguntei ao Marcos se ele também sentia, me disse que não cheirava nada. Tentei esquecer, pensando que era minha imaginação, mas à meia-noite acordei com o coração disparado. Havia um som de batidas de asas insistentes junto à janela. Me levantei para olhar e vi o corvo pousado no parapeito bicando o vidro com violência. Seus olhos brilhavam com um ódio feroz. Marcos dormia ao meu lado, completamente alheio. O corvo grasnou com tanta força que senti os tímpanos vibrarem e em minha mente ouvi algo impossível. Não se case com a morte. Fiquei gelada. Dei um passo para trás, tropeçando nos lençóis. O corvo abriu suas asas enormes, quase humanas, e voltou a grasnar com um grito que me atravessou a alma. Marcos continuava sem acordar, como se um feitiço o mantivesse fora de tudo aquilo. Me dei conta, então, de que não estava sonhando, de que algo escuro, antigo, estava me avisando que havia cometido um erro terrível ao unir minha vida à dele. Quis fugir, mas as portas do quarto pareciam pesadas demais, como se um poder estranho dificultasse meus movimentos. Compreendi com um terror que me encheu a garganta de fel, que estava presa num pesadelo vivente e que o corvo era a única pista que tinha para sobreviver à maldição que acabara de selar com meu próprio anel de casamento. Não consegui pregar o olho a noite toda. Cada vez que tentava fechar as pálpebras, escutava o bater de asas do corvo como um tambor de morte ecoando nas paredes. Marcos não acordou nenhuma vez, mergulhado num sono estranho e profundo, como se algo o mantivesse inconsciente. Eu o observava com o medo entalado no estômago, me perguntando se realmente conhecia o homem com quem tinha me casado. Cada segundo que passava me fazia duvidar mais. Quem era de verdade Marcos? Que tipo de sombra se escondia atrás de seu jeito impecável? Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, o corvo foi embora, deixando atrás de si um rastro de penas negras, tão densas que pareciam de alcatrão. Me aproximei para pegá-las tremendo, e ao tocá-las, senti um arrepio que me subiu pela mão até a nuca. Eram frias como pedra, e de repente compreendi que não pertenciam a nenhum animal comum. Um pressentimento terrível me sacudiu o peito. O corvo não era apenas uma ave, era um mensageiro, um guardião de segredos antigos, e tinha vindo me advertir de algo que ainda não conseguia decifrar. Marcos acordou pela manhã com o mesmo sorriso perfeito de sempre. Me acariciou o rosto e me disse que eu estava linda. Em seus olhos havia um brilho estranho, como se não refletissem nada, um poço vazio que me arrepiou toda. Não mencionou nada da noite anterior. Ao perguntar se tinha escutado o corvo, negou com a cabeça e mudou de assunto. Rápido demais, nervoso demais. Passamos o dia passeando pelo povoado, mas não conseguia aproveitar. Por toda parte via sinais, sombras que se moviam sozinhas, flores murchas nos altares, cães que fugiam ao nos ver passar. Era como se a natureza inteira soubesse algo que eu ignorava, como se tentasse me advertir com sussurros e símbolos que estava em grave perigo. Ao voltar ao hotel, encontrei sobre o travesseiro outra pena negra, maior, mais escura, encharcada de um líquido espesso que parecia sangue seco. Marcos jurou não saber como tinha chegado ali, mas seu tom era tão falso que me partiu o coração. Compreendi que não podia confiar nele, que devia descobrir por meus próprios meios qual era o segredo daquele casamento. Naquela noite me tranquei no banheiro com as penas negras na mão e rezei como nunca na minha vida.
Mas ao apagar a luz, escutei uma voz grave, áspera, que surgia da própria escuridão. Não se case com a morte. O corvo tinha voltado e desta vez vinha disposto a me mostrar a verdade, mesmo que fosse à custa da minha própria sanidade. Essa voz me furou a cabeça como um prego ardente. Me tapei os ouvidos ajoelhada no chão frio do banheiro, mas não adiantou nada. O corvo continuava falando dentro da minha mente com palavras que pareciam talhadas na minha própria carne. Não se case com a morte. Repetia uma e outra vez, até que senti que ia enlouquecer. Quando juntei coragem para abrir os olhos, lá estava ele dentro do banheiro, empoleirado no toalheiro de metal, com as asas estendidas e uma aura escura que gelava o ar. Me paralisei. Seus olhos vermelhos eram um abismo e seu bico gotejava um líquido espesso como tinta misturada com sangue. Então falou, mas sua voz já não era um grasnido, mas sim um lamento humano quebrado, carregado de uma dor muito antiga. Não repita seu destino, não repita seu destino. Me faltou o ar. Quis perguntar de quem falava, mas as palavras não saíam da minha garganta. O corvo bateu suas asas, levantando um vento frio que apagou a luz do banheiro, me afundando numa escuridão total. Quando voltou à claridade, a ave tinha desaparecido, me deixando sozinha, tremendo. Saí do banheiro com as pernas bambas procurando Marcos. Estava deitado, dormindo com a mesma rigidez da noite anterior. Me aproximei dele e, ao roçar sua mão, descobri que estava gelada como um pedaço de mármore. Um cheiro rançoso e doce parecido com carne podre me bateu no nariz. Marcos abriu os olhos lentamente e, por um instante, vi em seu olhar um brilho negro, inumano, que não lhe pertencia. Me falou com voz estranha, oca, quase metálica. Você vai ficar comigo para sempre. Era como se uma entidade alheia estivesse usando seu corpo como uma marionete. Meu coração martelou tão forte que achei que ia se partir no peito. Recuei negando com a cabeça, mas Marcos se incorporou de um salto impossível, como impulsionado por uma mola infernal. Seu sorriso era tão macabro que me senti a ponto de vomitar. Tentei fugir, mas ele me segurou pelo braço com uma força monstruosa. Senti seus dedos se afundarem na minha pele como se me marcasse. Você me jurou amor eterno, disse com um tom que não era deste mundo. E nesse instante soube que a pessoa com quem tinha me casado não era Marcos, mas sim algo que o habitava. O corvo tinha me avisado. Estava me casando com a própria morte, um espírito antigo que tinha possuído meu marido para me consumir. Consegui me soltar e corri para fora do quarto, tropeçando nos móveis, chorando sem saber para onde ir. A única coisa que escutava uma e outra vez era o bater de asas negras atrás de mim, me lembrando que ainda tinha uma oportunidade de escapar se conseguisse entender a verdade antes que fosse tarde demais. Desci as escadas do hotel quase rolando, desesperada, sem me atrever a olhar para trás. Sentia que a sombra de Marcos me perseguia, que a qualquer momento me pegaria para me arrastar com ele a um destino pior que a morte. Na rua, a chuva caía a cântaros batendo nas janelas com fúria. As luzes piscavam e um vento gelado se infiltrava por cada fresta, como se o próprio inverno tivesse entrado para devorar o mundo. Saí correndo para a rua, me encharcando em segundos. Precisava me afastar daquele lugar, do quarto, de Marcos, de tudo. Mas ao voltar a vista para o hotel, vi o corvo pousado no telhado mais alto, as asas estendidas, imponente como um arauto do impossível. Seus olhos vermelhos cintilavam na escuridão e, num instante, compreendi que não fugia sozinha. Ele me vigiava, me guiava. Corri sem rumo pelas ruas de pedra, me afundando em poças que pareciam engolir meus passos. O frio me mordia os ossos, mas não me importava. Tinha que encontrar respostas. Me refugiei numa igreja velha quase abandonada, cujos vitrais se quebravam com o vento.
Dentro da igreja, um sacerdote ancião me olhou com compaixão, como se soubesse exatamente que tipo de mal me tinha trazido até ali. Contei tudo a ele, transbordando, com a voz quebrada. O sacerdote escutou em silêncio, assentindo com gravidade. Quando terminei, suspirou com o peso dos séculos e disse: "Já vi casos assim antes, filha. Ele não é um homem. É um espectro que se alimenta do amor das mulheres. Cada geração escolhe uma nova noiva, a seduz, a ata com juramentos e a consome até matá-la." Minhas pernas fraquejaram. Quantas mulheres teriam passado por esse pesadelo antes de mim? E quantas mais viriam se eu não conseguisse detê-lo? O padre me explicou que o corvo era o espírito guardião daquelas almas presas, que tentava salvá-las antes que fosse tarde. Me entregou um rosário de contas negras estranhas e me disse que rezasse toda a noite, que o corvo me mostraria o momento exato para quebrar o pacto. Tinha que enfrentar o espectro em sua verdadeira forma, libertá-lo ou condená-lo para sempre. Senti um raio de esperança tênue, mas real. Apertei o rosário como um talismã e saí novamente na chuva, decidida a lutar. Sabia que Marcos me procuraria, que não descansaria até me ter outra vez entre seus braços frios, mas desta vez eu não seria sua vítima. Desta vez o corvo e eu lutaríamos juntos para cortar as correntes daquele amor podre, mesmo que me custasse a alma na tentativa. Voltei ao hotel ao anoitecer, encharcada, com o rosário pendurado no pescoço como único escudo. Cada passo batia forte no meu peito, carregado de medo e de uma determinação que jamais acreditei ser capaz de sentir. Quando cruzei a soleira, me bateu um cheiro insuportável de carne podre e flores murchas. Tudo estava em silêncio. Silêncio demais, como se o mundo prendesse a respiração. Subi as escadas e meus pés afundavam num líquido espesso que escorria entre os tapetes. Parecia sangue velho. Cheguei até a porta do nosso quarto. Estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Ao empurrá-la, vi Marcos de pé junto à cama, me esperando com um sorriso monstruoso, os olhos completamente negros como poço sem fundo. Sua pele tinha um tom acinzentado e de sua boca saía um vapor fétido que me revirou as entranhas. Sua voz retumbou nas paredes, distorcida, quase demoníaca. Finalmente voltou para mim. Por um momento me paralisei, mas senti um leve bater de asas junto ao meu ouvido. Era o corvo pousado na cornija interior do quarto, seus olhos vermelhos cintilando como carvões acesos. Compreendi que não estava sozinha. Respirei fundo, apertei o rosário e dei um passo à frente. Marcos abriu os braços como esperando que me rendesse, que aceitasse ser dele para sempre, mas não o fiz. Ergui o rosário e recitei as orações que o sacerdote me tinha ensinado, embora a voz me tremesse e o choro me sufocasse. Marcos gritou com um som tão inumano que senti que se rompiam os tímpanos. Sua pele começou a rachar e das fissuras brotou um líquido negro viscoso que se espalhou pelo chão como raízes podres. Deu um passo em minha direção e cada palavra que pronunciava era um punhal. Você jurou que me amaria para sempre. Não pode me negar isso. Tentei recuar, mas o corvo alçou o voo, ficando entre ele e eu, batendo as asas com um poder que fez tremer as paredes. As velas se apagaram e o quarto se encheu de um vento gelado. Marcos começou a se contorcer, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado à força. Seus olhos voltaram a brilhar com um tom avermelhado, e por um instante reconheci o verdadeiro Marcos, preso em seu próprio corpo, suplicando ajuda em silêncio. Me destroçou vê-lo assim, mas sabia que não podia hesitar. Continuei rezando, lágrimas caindo pelo meu rosto, até que o monstro que o possuía lançou um berro que gelou o próprio sangue do edifício. Senti um golpe de ar tão violento que me arremessou contra a parede. Tudo tremeu e um estouro de luz me cegou. Quando voltei a abrir os olhos, Marcos jazia no chão imóvel, com a pele cinza, como uma estátua murcha. O corvo voou até ele pousando sobre seu peito e me olhou com uma tristeza profunda.
Compreendi então que o final se aproximava, mas ainda devia terminar o ritual se quisesse quebrar o ciclo para sempre. Me aproximei de Marcos com passos trêmulos, o coração batendo como um tambor de guerra no meu peito. Seu corpo continuava imóvel, quase petrificado, mas ainda restava uma leve pulsação, apenas perceptível, como se sua alma se debatesse entre dois mundos. O corvo me observava num silêncio solene, sem se mover, seus olhos vermelhos cravados nos meus. Compreendi que estava esperando, que dependia de mim libertar Marcos, ou condená-lo para sempre. Me ajoelhei junto a ele, tomando sua mão fria como a própria morte. Minha mente se encheu de lembranças, das risadas falsas, dos olhares vazios, daquela cerimônia manchada de sombras. Tudo tinha sido uma farsa, um teatro macabro para selar um acordo sombrio. Respirei fundo, recitei as últimas palavras do exorcismo e senti que um fogo gelado me atravessava o peito. Marcos se agitou. Seu corpo convulsionou com violência e por um instante pensei que ia morrer ali mesmo entre meus braços. Então aconteceu algo impossível. De sua boca saiu uma nuvem negra, espessa, retorcida como um enxame de insetos, que se ergueu até o teto com um grito indescritível. O corvo voou direto para ela, a pegou entre suas garras e a rasgou no ar com seu bico, como se estivesse destruindo aquela coisa. Um grito terrível ecoou em meus ossos e senti que a terra tremia sob meus joelhos. Assim que a sombra desapareceu, Marcos abriu os olhos. Suas pupilas voltaram a ser humanas, cristalinas, cheias de uma dor imensa. Me olhou como se despertasse de um pesadelo eterno, balbuciando meu nome entre lágrimas. O abracei com todas as minhas forças, embora meu coração continuasse aterrorizado. E compreendi que tinha conseguido salvá-lo, pelo menos por enquanto. O corvo, cumprindo finalmente sua missão, se pousou no peitoril da janela quebrada e me observou uma última vez antes de alçar voo, se perdendo na tempestade que ainda rugia lá fora. Aquela noite passamos abraçados, sem dormir, tremendo com cada trovão. Ao amanhecer, abandonamos o hotel e nunca mais olhamos para trás. Marcos estava fraco, como se a experiência lhe tivesse roubado anos de vida, mas vivo. No entanto, eu sabia, no mais profundo do meu ser, que aquela criatura não tinha desaparecido completamente, apenas tinha sido expulsa. Soube que algum dia voltaria a procurar outra noiva para devorar a alma e temi que o corvo, guardião do impossível, teria que voltar a lutar por outra mulher desesperada como eu. Hoje, cada vez que escuto o grasnido de um corvo na distância, um arrepio me percorre a coluna e minhas mãos se lembram do toque do rosário enegrecido. Aprendi algo que ninguém conseguirá tirar de mim. O mal pode se disfarçar perfeitamente de felicidade, chegar até nós através das pessoas que mais amamos e nos fazer cúmplices de nossa própria destruição. Mas também descobri que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe uma luz, mesmo que venha na forma de asas negras e olhos que brilham como fogo, tentando nos avisar antes que seja tarde demais. Quando o coração anseia por companhia, às vezes atrai presenças que deveriam permanecer no silêncio eterno. Sempre fui uma pessoa solitária, daquelas que preferem ficar em casa lendo ao invés de sair para a festa. Por isso, quando me mudei para aquele apartamento velho no centro histórico, não me importei que tivesse um ar sombrio e uma mobília antiga. A única coisa que me parecia estranha era um espelho enorme de moldura dourada que ocupava quase uma parede inteira do quarto. O proprietário disse que pertencia à família original da casa e que era impossível tirá-lo sem quebrar a estrutura. Então, aceitei resignada. A primeira noite não aconteceu nada estranho, além da sensação incômoda de me sentir observada. Porém, no segundo dia, algo mudou. Enquanto me preparava para dormir, olhei para o espelho e vi um reflexo que não correspondia aos meus movimentos.
Era como um atraso mínimo, mas suficiente para me arrepiar toda. Balancei a cabeça, convencida de que era cansaço. Mas quando voltei a olhar, me paralisei. Alguém mais estava refletido ao meu lado, um homem jovem, de rosto bonito e feições quase perfeitas, vestido com roupas antigas, me olhando com ternura. Senti um arrepio em todo o corpo, mas ao mesmo tempo algo no seu olhar me deu uma sensação estranha de paz, como se nos conhecêssemos de antes. Sem perceber, me aproximei do espelho e falei com ele. Ele me respondeu. Sua voz era suave, quase um sussurro, e me disse que se chamava Eduardo, que tinha vivido naquela casa séculos atrás, e que fazia tanto tempo que estava sozinho que não aguentava mais seu aprisionamento. Me contou histórias fascinantes da sua vida, das mulheres que tinha amado, das traições que tinha sofrido, até que me descobri escutando-o de coração aberto, vulnerável. Toda noite eu o procurava e toda noite ele me contava mais coisas. Suas palavras me envolviam como um bálsamo, me faziam sentir viva, especial, desejada. Soube que estava começando a me apaixonar, mesmo só podendo tocá-lo com o olhar através do cristal. Durante o dia, caminhava como um fantasma pela cidade, desejando voltar para casa para falar com ele. Uma dessas noites, quando estava quase dormindo, senti que algo se movia no quarto. Abri os olhos e vi Eduardo de pé ao lado da minha cama, idêntico ao reflexo, mas palpável, sólido. Soube que ele tinha atravessado o limite do espelho por minha causa. Sorriu com doçura e tocou meu cabelo com dedos frios como mármore. Sua voz, ainda mais suave pessoalmente, sussurrou no meu ouvido. Eu te amo. Agora a gente pode ficar junto para sempre. Naquele momento meu coração congelou, porque entendi que tinha libertado algo que nunca deveria ter invocado. Fiquei sem respiração. Vê-lo ali, de pé ao meu lado, tão real, tão palpável, me encheu de um medo terrível. Por um lado, tinha desejado tocá-lo durante todas aquelas noites, acariciar seu rosto perfeito, senti-lo perto. Por outro, compreendi de uma vez a magnitude do que tinha acontecido. Eduardo já não pertencia ao meu mundo e sua simples presença retorcia o ar, enchendo-o de um frio úmido e penetrante que gelava até os ossos. Me sentei com cuidado, tentando me afastar, mas ele segurou meu pulso com delicadeza, embora sua pele fosse dura e gelada, quase de pedra. Nos seus olhos havia uma doçura infinita, mas também um poço de tristeza tão profundo que me fez tremer. Me implorou para não fugir, que tinha atravessado séculos por minha causa, que seu amor era tão puro que tinha desafiado a morte para me alcançar. Suas palavras, lindas e terríveis, me encheram de uma pena que se misturava com o medo. Tentei acalmá-lo, dizendo que precisava de tempo para assimilar aquilo, mas seu semblante mudou imediatamente. Uma sombra cruzou seu rosto perfeito e sua voz ficou grave, quase quebrada. Você não pode me abandonar. Não pode. Depois de me chamar, senti que o chão se abria embaixo dos meus pés. Eu o tinha chamado. Quando? Como? Ele me explicou com paciência infinita que cada noite que eu falava com ele, cada palavra de compaixão, cada suspiro de amor tinha sido um convite. Os mortos escutam o coração, disse com suavidade cruel, e você me chamou com o seu. Me arrepiei ao compreender que meus próprios desejos, minha solidão, tinham aberto a porta e agora não sabia como fechá-la. Eduardo se sentou ao meu lado com uma naturalidade assustadora, como se aquele lugar lhe pertencesse. Me abraçou com seu braço gelado e senti um tremor me percorrer desde a nuca até os pés. Seu cheiro era estranho, mistura de flores murchas e terra molhada, e sua pele não irradiava calor, mas sim a quietude da tumba. Naquela noite, não dormi. Cada vez que tentava me afastar, ele sussurrava promessas de amor eterno, histórias de paixão e morte, como um canto hipnótico que me obrigava a escutá-lo.
Fechava os olhos e via seu rosto impresso nas minhas pálpebras, seus lábios frios se posando sobre os meus, sua respiração como a de uma cripta aberta. Chorei em silêncio, presa entre um amor impossível e o pavor de entender que talvez dali para frente já nunca estaria sozinha, nem mesmo na morte. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, Eduardo se desvaneceu como fumaça, voltando para o espelho com um sussurro carregado de promessas sombrias. Voltarei toda noite, minha amada. E eu soube que, de um jeito ou de outro, meu destino já estava selado. Durante o dia, tentei me convencer de que tinha sido um pesadelo. Busquei explicações lógicas, estresse, solidão, algum transtorno que estava me fazendo alucinar. Mas cada vez que entrava no quarto e via aquele espelho enorme, sentia seu olhar espreitando do outro lado como uma presença presa, faminta de amor e de vida. O simples reflexo do quarto já não era o mesmo. Percebia sombras se movendo atrás de mim, imagens distorcidas e às vezes o som baixo da sua voz murmurando meu nome, mesmo tentando ignorar. Saí de casa para caminhar, desesperada para recuperar a sanidade, e acabei entrando numa livraria de usados, onde me atendeu uma mulher idosa de rosto enrugado e olhar profundo. Quando contei falando sem jeito o que tinha acontecido, ela não riu nem me tomou por louca. Pelo contrário, pareceu se preocupar imediatamente. Os espelhos são portas, me explicou com voz grave. São a fronteira mais fina entre este mundo e o outro. Se abriu o coração para ele, ele vai atravessar quantas vezes quiser. Fiquei gelada. Tentei perguntar como podia selar novamente a passagem, mas a senhora hesitou antes de responder. Depende da força do amor dele e da sua para rejeitá-lo. Me vendeu um frasco pequeno de sal negro e um buquê de ervas secas, me pedindo para fazer um círculo protetor ao redor do espelho e que nunca, nunca mais respondesse ao seu chamado. Voltei para o apartamento já no final da tarde, com o coração martelando de terror e esperança. Segui as instruções à risca. Espalhei o sal num círculo perfeito, recitei as orações que a senhora tinha me indicado e acendi as ervas até encherem o quarto de uma fumaça acre quase insuportável. Por um momento senti paz, como se a realidade voltasse a se assentar. Tentei dormir, mas quando o relógio marcou meia-noite, uma batida seca me acordou. Me sentei com a alma em frangalhos e vi o espelho tremer como água agitada. Eduardo estava lá furioso, seus olhos transformados em duas brasas acesas, suas mãos batendo no outro lado do cristal, gritando com voz de trovão: "Por que você me prende? Se você me amou, então você é minha." Me tapei os ouvidos e recitei as orações com mais força. Mas seu grito ecoou em todo o quarto, fazendo as paredes tremerem, rachando a tinta e fazendo a lâmpada do teto explodir. Na escuridão que se seguiu, apenas a luz fraca da rua iluminava o ambiente. O círculo de sal começou a se desfazer com a vibração, e Eduardo sorriu com uma doçura tão sinistra que me paralisou. "Não vai conseguir me resistir, meu amor. Não vai conseguir." Naquele instante, compreendi que ele estava determinado a ficar comigo. Mesmo que para conseguir isso, tivesse que me arrancar deste mundo e me levar com ele para o seu, além do cristal, onde o amor e a morte são a mesma coisa. Meu coração batia tão forte que doía o peito. O círculo de sal, minha única proteção, estava quebrado, interrompido pelas vibrações que sacudiam o quarto. Eduardo continuava batendo no espelho e cada impacto era um eco nos meus ossos, um chamado selvagem que retorcia minha vontade. Fechei os olhos tentando resistir à tentação de escutar sua voz, porque cada palavra dele se cravava na minha alma como um veneno doce. "Venha comigo", insistia, e sua voz já não soava humana, mas sim como vários sussurros ao mesmo tempo. Podia sentir seu desespero, sua ânsia, seu amor retorcido transformado numa força impossível de frear. Então, aconteceu o que mais temia.
A superfície do espelho começou a rachar, primeiro como uma teia de aranha sutil, depois como um vidro prestes a explodir. Atrás dessas rachaduras, seu rosto continuava me olhando, idêntico, bonito, trágico e ao mesmo tempo monstruoso. Me arrastei em direção à porta tentando fugir, mas um vento gelado me atingiu, fechando-a de uma vez. O quarto ficou ainda mais escuro, e um murmúrio surgiu de todos os cantos, como se outras vozes se somassem a dele, se retorcendo num canto de lamentos. As sombras pareceram brotar das paredes, se aproximando de mim, esticando mãos negras que tentavam me segurar. Gritei com toda a força dos meus pulmões, mas o som se perdeu naquele ambiente irreal. Eduardo continuava avançando, atravessando a superfície quebrada do espelho, meio espectro, meio carne, arrastando consigo um ar gelado e um cheiro de terra molhada que revirou meu estômago. Quando esticou a mão para mim, suas unhas pareciam cristal quebrado, e nos seus olhos brilhou um amor tão profundo quanto o ódio. Não pode se negar, me disse enquanto sentia seu contato gelado sobre meu pescoço. Me arrepiei, com o terror me gelando até a medula. Sabia que se cedesse, mesmo que por um instante, estaria perdida para sempre, condenada a viver com ele num reflexo sem tempo, onde só existiria seu amor e minha submissão. Num último lampejo de sanidade, lembrei das ervas secas. Com mãos trêmulas peguei um punhado e joguei contra o espelho, recitando o feitiço que a senhora tinha me ensinado. O quarto se encheu de fumaça acre, asfixiante, e escutei um grito tão espantoso que fez meus ouvidos sangrarem. Eduardo se retorceu, tentando se agarrar no meu braço, mas a luz do feitiço o atingiu em cheio, obrigando-o a recuar entre faíscas e sombras. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. O espelho se reconstruiu como por mágica, opaco e morto, refletindo apenas meu próprio espanto. Desabei ofegante, sem conseguir acreditar que continuava viva, mas uma certeza atravessou minha alma. Aquilo não tinha terminado, porque Eduardo era parte de mim agora, e não ia parar até reclamar o que tinha prometido. Naquela noite não consegui pregar o olho. Cada vez que me atrevia a olhar o espelho, temia ver sua silhueta espreitando, esperando o menor descuido para voltar a atravessar. Me encolhi num canto do quarto com as ervas entre os dedos, repetindo rezas que mal lembrava. O silêncio ficou insuportável, como se a própria casa prendesse a respiração. Ao amanhecer, tomei a decisão de me livrar do espelho. Não podia permitir que continuasse sendo um portal entre seu mundo e o meu. Chamei uns pedreiros para me ajudar a tirá-lo. Mas assim que entraram no quarto e se aproximaram do cristal, um vento gelado e sobrenatural percorreu o cômodo tão forte que cortou a respiração deles. Os homens empalideceram, sentiram uma presença maligna no ar. E murmurando desculpas, fugiram apavorados, me deixando sozinha com o monstro que tinha libertado. Me senti derrotada. Como eu podia lutar contra algo tão antigo, tão enraizado naquela casa, naquele vidro amaldiçoado? Busquei o endereço da senhora da livraria e fui vê-la, suplicando que me ajudasse a terminar com isso de uma vez. Ela me escutou em silêncio, com o rosto enrugado e triste. Finalmente, com um suspiro carregado de resignação, me explicou a verdade. Não é o espelho que o prende a você. É você. O reflexo vive no seu coração, não no cristal. Foi como receber um soco na alma. Compreendi que meu amor, meus desejos, minha própria solidão tinham sido o convite. Por mais que quebrasse o espelho, enquanto Eduardo vivesse na minha memória, poderia voltar. A senhora me entregou um pó escuro com cheiro amargo e me explicou que devia espalhá-lo ao redor da moldura do espelho, recitar seu nome ao contrário e fechar o portal com a força da minha própria vontade, sem nenhuma dúvida ou compaixão. Voltei para casa ao anoitecer, morta de medo, mas decidida. Preparei o pó, repassei o feitiço até decorá-lo e fiquei de pé na frente do espelho. Lá estava Eduardo de novo,
seu rosto perfeito, me olhando com um amor tão profundo que partiu meu coração. Sua voz me falou suave, quase doce. Não me exile, minha amada. Te darei tudo o que sonha, o que teme. Por um segundo hesitei. Era tão bonito, tão intenso, tão sedutor. Meu coração bateu com a mesma nostalgia que me tinha levado a me apaixonar pelo seu reflexo. Mas lembrei de suas mãos frias, seu cheiro de tumba, a sensação de estar me perdendo nele. Apertei o pó no meu punho, respirei fundo e comecei a recitar seu nome ao contrário, gritando com cada fibra do meu ser. O espelho tremeu, com um estalo que partia a alma, e Eduardo se retorceu de dor, gritando meu nome com um ódio feroz. Seus olhos se encheram de lágrimas negras e, ao estender a mão, pude sentir o vazio absoluto da sua existência, o terror de voltar à solidão eterna. Mas não parei. Joguei o pó na moldura e fechei os olhos enquanto o feitiço alcançava sua última palavra. Um estrondo sacudiu a casa inteira e, quando me atrevi a olhar, o espelho só refletia meu rosto pálido, exausto, vivo. Eduardo tinha desaparecido. Fiquei ali de pé na frente do espelho por horas, observando meu próprio reflexo, procurando qualquer rastro dele, qualquer sombra ou sussurro que mostrasse que continuava à espreita. Mas não havia nada. Só eu, pálida, trêmula, com os olhos inchados de tanto chorar e o coração ainda batendo como um animal assustado. Tudo parecia tão irreal que tive que me beliscar várias vezes para me convencer de que tinha conseguido selar o portal. No entanto, o vazio que Eduardo deixou era tão fundo que doía. Sua ausência era como um abismo no meu peito, e me assustava descobrir que, apesar de todo o terror, havia uma parte de mim que sentia falta dele. Ele tinha sido minha companhia, meu confidente, o único que me tinha feito sentir amada em muito tempo, mesmo que seu amor fosse um veneno. Esse veneno tinha criado raízes nos meus pensamentos e me atormentava me perguntando se não ia voltar a invocá-lo sem querer, se alguma noite de solidão não abriria outra fresta para seu retorno. Passaram os dias e tentei reconstruir minha vida. Evitei o quarto por semanas, dormindo no sofá com todas as luzes acesas. Sonhava com ele toda noite, sentindo sua voz doce me chamando do outro lado, implorando para que o perdoasse. Às vezes, acordava chorando, convencida de que o escutava arranhando o cristal, procurando um jeito de voltar. O medo e a culpa se misturavam como um veneno lento. Consultei a senhora uma última vez. Perguntei se ele poderia voltar. Ela me olhou com uma tristeza infinita e me disse: ele vai viver sempre na sua lembrança, mas não vai poder atravessar enquanto sua vontade for firme. Compreendi então que meu pior inimigo não era o espelho, nem a magia, nem o espectro, mas eu mesma. Meu coração vulnerável, quebrado, incapaz de esquecer aquele amor macabro. Com o tempo, decidi cobrir o espelho com um pano preto grande e selar o quarto. Mudar não era possível ainda, mas precisava impor limites, mesmo que fossem só simbólicos. Nas noites mais difíceis, quando o silêncio ficava insuportável, recitava o feitiço em voz baixa para me lembrar que ele já não podia entrar, que eu tinha escolhido viver mesmo que doesse. O tempo não apagou a marca que Eduardo deixou em minha alma. Aprendi que existem amores que nascem nas sombras e ali devem permanecer, pois trazê-los à luz significa condenar-se a uma existência entre dois mundos. Cada espelho que encontro me lembra que algumas portas, uma vez abertas pelo coração solitário, ecoam para sempre no silêncio da nossa própria vulnerabilidade. Às vezes, o que mais tememos pode se tornar realidade de formas que jamais imaginamos. Dizem que ninguém volta do fundo de um poço, mas eu vi com meus próprios olhos como meu marido voltou. Tudo começou na tarde em que Ricardo saiu para o campo depois de uma briga terrível que tivemos.
Ele sempre foi um homem duro, ciumento, possessivo até o doentio, e naquela vez não suportou que eu me negasse a obedecê-lo. Foi embora sem se despedir, furioso, e horas depois os vizinhos me ligaram para dizer que ele tinha caído no poço velho que ficava perto do milharal. Tinham escutado gritos pedindo socorro, e quando foram ver, já era tarde demais. Quase não consegui respirar quando escutei a notícia. Corri até o lugar e o encontrei a mais de 10 metros de profundidade, boiando numa água preta e quieta como um espelho de morte. Os vizinhos tentaram tirá-lo de lá, mas já não havia mais nada a fazer. O corpo dele estava rígido, os olhos abertos, olhando para o céu com uma expressão que me gelou o sangue. Não era medo nem surpresa, era puro rancor, como se mesmo no último suspiro me culpasse pela desgraça dele. A polícia fez sua parte, declararam acidente. Afinal, todo mundo sabia que Ricardo bebia e que aquele poço era perigoso há anos. Nós o enterramos no cemitério do povoado 2 dias depois. Foi um funeral triste, com poucas flores, porque ninguém queria se aproximar muito da família. Sabiam que ele era violento comigo e que eu vivia com roxos escondidos. Eu acreditei que finalmente ia poder respirar sem sentir a sombra dele atrás de mim, sem viver em guarda todo segundo. Mas me enganei. Apenas uma semana depois do enterro, começaram os barulhos. Batidas na porta, passos pesados na cozinha, quando eu já estava dormindo, o som das botas de trabalho se arrastando pelo corredor. Pensei que estava ficando louca, que a culpa tinha quebrado meu cérebro. Mas uma noite eu escutei com total clareza. "Abre para mim, mulher." A voz dele, idêntica à de sempre, grave, autoritária, carregada daquele mesmo veneno que me atormentou em vida. Me neguei a abrir. Rezei, tapei os ouvidos, mas as batidas continuaram até o amanhecer. Quando o sol saiu, tudo voltou ao silêncio. Não havia pegadas, não havia nada. Pensei que ele ia embora. Pensei que era um pesadelo, mas naquela mesma noite voltou a bater com mais fúria, exigindo que eu desse passagem. "Sou seu marido. Me abre", gritava, e senti um tremor tão profundo que quase me mijei de medo. Naquele momento soube, com um arrepio que me gelou até a medula, que Ricardo tinha voltado do fundo do poço e que não vinha me pedir perdão. Vinha me reclamar para sempre. O segundo dia foi ainda pior. Ao cair da noite, antes que eu pudesse fechar todas as portas e janelas, escutei a voz de Ricardo me chamando do curral. Era o tom de sempre, áspero e cheio de raiva, mas agora arrastava um eco impossível, como se saísse de uma garganta cheia de água parada. "Mulher, sou eu, não vai fazer seu dever?" Ecoou no meio da escuridão. Me assomei tremendo e o vi. Estava de pé ao lado do poço, com a roupa encharcada, colada no corpo como uma mortalha. A pele dele tinha uma cor cinza terrosa, o olhar apagado, quase vítreo, e a boca torta num sorriso que me gelou a alma. Ricardo estendeu a mão, e por um instante acreditei ver entre as unhas restos de lama preta, como se ainda estivesse afundado lá embaixo. Recuei e fechei a porta de uma vez. Rezei tudo o que sabia com a voz quebrada, enquanto as batidas dele ecoavam na madeira. "Não vai me negar", gritava com um ódio tão vivo que me doía o estômago. "Sou seu marido, você me pertence." Uma parte de mim queria abrir para ele, como tantas vezes tinha feito por medo no passado, mas outra parte mais forte me dizia que desta vez não era o mesmo homem, que alguma coisa o tinha engolido naquele poço e o tinha devolvido mudado, retorcido, com fome da minha vida. Passei a noite sentada contra a porta com uma faca nas mãos, sentindo como as dobradiças tremiam a cada batida. Num momento, escutei o som da água pingando, o gotejo constante da roupa molhada dele, e me dei conta de que ele estava atrás da porta, encostado nela, respirando com dificuldade, como se o próprio inferno o tivesse arrastado de volta ao mundo dos vivos. Quando finalmente o primeiro canto dos galos quebrou a madrugada, o silêncio voltou de repente. Me atrevi a olhar e não havia ninguém,
Só um rastro de lama úmida marcando as pisadas das botas dele do curral até minha porta, como prova de que não tinha sido um pesadelo. Me ajoelhei e toquei aquela pegada fria. Naquele momento, compreendi que Ricardo não ia parar até entrar na casa, até reclamar o que dizia que era dele. E soube que se não encontrasse um jeito de mandá-lo de volta ao fundo do poço, ele acabaria me arrastando junto para aquele lugar de morte onde tinha renascido. Não consegui aguentar ficar em casa no dia seguinte. O ar estava envenenado com o cheiro dele, uma mistura de umidade, terra podre e algo mais azedo, impossível de nomear. Cada sombra me fazia tremer, cada rangido me arrepiava a alma. Decidi buscar ajuda, mesmo que me desse vergonha. Fui até a igreja do povoado, onde o padre Walter me recebeu com a testa franzida, como se já tivesse escutado histórias assim antes. Contei tudo para ele, cada detalhe. Como Ricardo tinha morrido, como voltou, como a voz dele me perseguia noite após noite. O sacerdote não riu, nem me tratou de louca. Só suspirou cansado, como se já tivesse escutado histórias assim antes, e me disse palavras que gelaram meu sangue. Morto não volta à toa, filha. Tem alguma coisa chamando ele, alguma coisa que prende. E às vezes essa coisa é a própria pessoa. Não quis acreditar. Eu não estava chamando ele. Eu, que tanto tinha sofrido ao lado dele. Mas o padre me explicou que o ódio, o medo, o rancor profundo que eu ainda sentia por Ricardo podiam ter aberto um caminho. O amor retorcido também convoca, disse com gravidade. E você mesma, com suas rezas para que ele nunca mais te fizesse mal, o prendeu neste mundo. Me senti quase desmaiando, era culpa minha. O padre Walter me entregou um punhado de sal bento e umas orações escritas num papel amarelado. Esta noite, quando ele vier, não abra para ele, não fale com ele, nem sequer pense no nome dele. Reze isso e jogue o sal na soleira. Peguei com as mãos tremendo, desesperada para acreditar que aquilo podia me salvar. Voltei para casa antes de anoitecer. Fechei todas as portas, apaguei as luzes e fiquei sentada com o terço nos dedos esperando. As horas passaram muito devagar e quando o relógio deu meia-noite, escutei de novo o arrastar das botas molhadas, a respiração carregada de ódio e, finalmente, o punho dele batendo na porta com uma fúria impossível. Mulher, me abre. A voz foi um trovão que partiu minha vontade. Chorei com o papel da reza amassado nas minhas mãos, tentando lembrar cada sílaba. Então, o escutei sussurrar mais suave, quase doce, igual a quando se desculpava depois de me bater. Calma, sou eu, seu marido. Senti que estava quebrando, que minha força estava virando pedaços, mas no último segundo lembrei das palavras do sacerdote. Engoli seco, me levantei e joguei o sal na soleira, enquanto gritava a oração a todo pulmão, com um desespero que me rasgou o peito. Ricardo gritou do outro lado, um som desumano, como de um animal morrendo. Escutei as unhas dele arranhando a madeira, desesperado para entrar. E depois, o silêncio absoluto tão profundo que me fez pensar que o mundo tinha parado de respirar. Caí de joelhos com o coração batendo como tambor de guerra e soube que aquilo só tinha sido o primeiro ataque. Porque o ódio de Ricardo era tão grande, tão profundo, que não ia embora com uma simples reza. Ia ter que lutar com tudo o que tinha, ou ele acabaria me arrastando junto para o fundo do poço para dividir o inferno dele. Passei o resto da madrugada sem dormir, sentada contra a parede, com o terço ainda apertado nos dedos, tremendo a cada rangido da madeira. A casa estava encharcada de um frio antinatural, como se o próprio ar tivesse sido arrancado de um poço escuro. Fechava os olhos e continuava vendo o rosto cinza dele, o olhar de ódio, a voz ecoando dentro da minha cabeça. Sou seu marido. Quando amanheceu, saí no quintal para ver a soleira. Ali, sobre o sal bento que eu tinha espalhado, encontrei pegadas fundas, pretas, como queimaduras. Era impossível, pensei, mas estavam lá, marcadas no chão, como a assinatura de um demônio. Compreendi que Ricardo tinha tentado atravessar mesmo assim
e que só a força da minha voz o tinha mantido do lado de fora. Voltei ao padre Walter desesperada, implorando outra solução. Desta vez o olhar dele foi ainda mais grave, quase resignado. Se o rancor dele é tão poderoso, não basta com rezas, me disse. Vai ter que enfrentá-lo, saber o que o prende aqui. Perguntei com um tremor na voz como eu podia fazer isso. E o padre, baixando a vista, me falou de um ritual proibido, um jeito de forçar o morto a falar e confessar seu tormento, mesmo que significasse colocar em risco minha própria alma. Me deu um recipiente com água benta, uma pequena cruz de ferro e uma vela preta. Se decidir fazer isso, não olhe nos olhos dele por muito tempo, avisou. Ele pode te arrastar. Concordei aterrorizada, mas decidida. Não conseguia viver outra noite assim. Não conseguia continuar escutando a voz dele, apodrecendo meu coração. Esperei anoitecer. Preparei a vela preta e a água benta na mesa da cozinha. Recitei as palavras que o padre Walter tinha me ensinado com a garganta seca e chamei Ricardo com voz firme. Não demorou para aparecer. Primeiro escutei a respiração dele, depois o som das botas molhadas. A porta que eu tinha deixado só encostada desta vez se abriu devagar, como empurrada por um vento gelado. E lá estava ele, de pé na soleira, com a roupa colada no corpo pingando água preta. A pele dele estava se soltando em tiras como carne podre. E os olhos... os olhos me olhavam com um ódio tão intenso que senti que estava murchando por dentro. Por que me chama? Rosnou com uma voz que era metade barro, metade trovão. As pernas tremeram, mas me obriguei a ficar firme. Levantei a cruz de ferro e perguntei o que ele queria, porque não descansava em paz. Ricardo soltou uma gargalhada espantosa, um som que me gelou o sangue. Porque você não cumpriu sua promessa, disse, e um arrepio me percorreu até a medula. Tentei perguntar que promessa, mas minha língua travou. Naquele instante, compreendi com um terror absoluto que ele não vinha só reclamar seu lugar de marido. Vinha cobrar uma dívida antiga, um pacto que eu nem sequer lembrava de ter feito e que estava disposta a cumprir, mesmo que me custasse a vida. Fiquei gelada, a cruz de ferro tremendo nas minhas mãos, tentando assimilar as palavras dele. Uma promessa. Gaguejei com a garganta seca, a mente lutando para entender. Ricardo deu mais um passo em direção a mim, deixando um rastro de água suja que cheirava a podridão. A pele dele continuava se soltando em tiras e debaixo dela se mostrava um tecido escuro, inchado, como carne morta que se negava a se dissolver. Prometeu ficar comigo até o fim? Rosnou, os lábios se retorcendo numa careta de zombaria. Jurou no dia do nosso casamento. Disse que ninguém ia nos separar. Ninguém. Uma pancada de lembranças me sacudiu. A igreja, o sacerdote, as palavras do matrimônio, aquela frase que pronunciei quase sem pensar. Na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Era possível que ele se agarrasse nisso? Que o ódio e o amor retorcido dele tivessem transformado essas palavras numa corrente mais forte que a morte? Ricardo se aproximou tanto que senti o cheiro do próprio poço, umidade, água parada e terra podre. Levantou uma mão e roçou minha bochecha com dedos frios e moles, quase gelatinosos. Um estremecimento me percorreu a coluna, me paralisando, mas não baixei a cruz. Ele sorriu, mostrando uns dentes escuros cheios de barro. Vai voltar comigo, disse com absoluta certeza, para onde pertenço. Meu estômago se revirou e recitei as palavras do ritual com voz entrecortada. A água benta chiou ao tocar o chão e um vento gelado se levantou, quase apagando a vela preta. Ricardo gritou como um animal ferido, levando as mãos ao rosto, e o corpo dele começou a tremer, como se estivesse quebrando por dentro. Não, rugiu. Não pode me negar. Apertei a cruz mais forte, me obrigando a olhar para ele sem vacilar, mesmo que o terror embaçasse minha vista. Exigi que dissesse o que ainda o prendia neste mundo. Ele gemeu, um som carregado de um rancor tão amargo
que senti um gosto metálico na boca e murmurou: "Você me jogou no poço, mulher. Não me ajudou. Me deixou morrer." Um raio de gelo atravessou meu coração. Era verdade. Lembrei daquela tarde em que brigamos, como o vi indo furioso para o campo, como escutei os gritos dele pedindo socorro do poço e como na minha raiva e no meu medo não fui capaz de me aproximar. Estava com tanto ódio dele, com tanto medo de apanhar de novo, que fiquei paralisada. Deixei ele lá implorando e tapei os ouvidos para não escutar ele morrer. O remorso me esmagou como um peso enorme, mas não podia deixar que me destruísse. Tinha que ser forte. Com voz tremendo, supliquei perdão, derramando lágrimas amargas. "Ricardo, me desculpa, foi culpa minha, mas já não te pertenço." Um silêncio mortal caiu entre nós. Os olhos mortos dele me olharam fixo e eu senti como se ele estivesse procurando alguma fraqueza em mim, mas desta vez não achou. Então, soube que era a hora de acabar com tudo. Levantando a vela preta, recitei a última linha do conjuro e deixei ela cair acesa na poça de água putrefata aos pés dele. As chamas se levantaram com um rugido bestial, iluminando o cômodo com um brilho sobrenatural. E Ricardo gritou com tanta fúria que senti que o mundo ia se partir em 1000 pedaços. As mãos dele se esticaram para mim desesperadas enquanto o fogo o devorava. Mas não me mexi. Não, desta vez o fogo crepitava com um rugido impossível, como se ardesse não só a carne morta de Ricardo, mas o próprio ódio que o tinha mantido preso neste mundo. Os gritos dele encheram cada canto da casa. Um lamento tão desumano que me furou o peito, arrancando um soluço de puro terror. Mas não cedi. Não podia voltar a ser a mulher submissa que ele tinha destruído em vida. Algo dentro de mim tinha mudado naquelas noites de terror. Eu tinha encontrado uma força que não sabia que existia. Fiquei firme, segurando a cruz de ferro, vendo como a figura dele se retorcia e se desmanchava, até que só restou um vulto escuro, chamuscado, que se desfez no ar como cinza arrastada pelo vento. Assim que desapareceu, um silêncio profundo caiu sobre a casa. Um silêncio tão perfeito que me doeu nos ouvidos, como se os tivessem esvaziado de todo o som. Me dei conta de que estava chorando, um choro amargo, esgotado, que me sacudiu inteira. Desabei no chão, os joelhos cedendo enfim, e larguei a cruz com as mãos dormentes. Olhei ao redor. Tudo estava queimado, enegrecido, mas vivo. Eu estava viva, e Ricardo finalmente tinha ido embora. A vela preta se apagou num último suspiro de fumaça densa e fiquei contemplando o chão chamuscado, onde horas antes o homem que jurou me amar tinha me reclamado com seu ódio além da morte. Passaram os dias e o povoado sussurrou muitas coisas. Que tinham visto luzes estranhas, que escutaram gritos, que a casa estava amaldiçoada. Ninguém voltou a me visitar, mas não me importei. Podia dormir de novo sem temer botas molhadas, sem me sobressaltar com um punho batendo na porta. Pela primeira vez em anos, senti que meu coração me pertencia de novo. Mesmo assim, às vezes, nas noites de chuva, me sobressalto ao escutar o vento açoitando as paredes. Na minha mente, por um instante, volta a voz dele. Mulher, me abre. Então me abraço, respiro fundo e me repito que já não estou presa, que sou livre. Mas existe uma verdade que carrego como cicatriz. Há feridas que o tempo não sara completamente. Em noites silenciosas, quando a chuva bate contra a janela, ainda sinto o peso daquela culpa antiga me observando das sombras. Porque enfrentar os fantasmas do passado, às vezes, significa aceitar que uma parte de nós permanece para sempre naquele lugar sombrio onde o medo e a dor nasceram. E eu sei que, mesmo livre, uma parcela da minha alma ficou aprisionada para sempre naquele poço, uma lembrança eterna do homem que jurou me levar consigo até a eternidade.